Olá, seja bem-vindo à Rede Pedagógica, seja muito bem-vinda à Rede Pedagógica. Essa rede que é sua, essa rede é de vocês, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora o último dia da programação da quarta semana Rede Pedagógica e Educação Digital. Uma formação gratuita, gente, uma formação continuada, com certificado de 120 horas de aprendizagem para todos os participantes que se inscreverem e que concluírem com êxito os estudos dessa formação. Fica com a gente porque estudar na rede pedagógica é diferente, estar na rede é bom demais. Olá, como estão vocês? Gente, acho que eu não tô preparada para o dia de hoje, né? Último dia da quarta semana Rede Pedagógica. Nós ficamos tão próximos, tão amigos durante essa semana, que eu já tô começando a ficar emocionada. Mas não se esqueça, aqui na rede nós sempre estaremos juntos. E se Deus quiser, em breve também estaremos juntos na quinta semana Rede Pedagógica, que vai acontecer no ano de 2021. Em final de janeiro, início de fevereiro, já vai se preparando aí, coloca na sua agenda para você participar com a gente também. Lembrando, gente, que após a quarta semana Rede Pedagógica e Educação Digital, nós teremos uma formação em práticas em educação digital. Vai ser a parte prática da nossa formação. E você também pode se inscrever para participar. As vagas na parte prática dessa formação são limitadas. Então, é por isso que você precisa se inscrever novamente. E o endereço para se inscrever nessa segunda etapa da quarta semana Rede Pedagógica e Educação Digital é www.redeinicie.com.br, redeinicie.com.br. Acessa lá, são apenas 5.000 vagas para que você possa participar da parte prática, que também será gratuita e vai fornecer certificado complementar. Mais 60 horas de aprendizagem para você. Bom demais, né? Não tem como ficar de fora, gente. E quem ainda não se inscreveu na quarta semana Rede Pedagógica também pode se. A gente está chegando ao final da programação, mas todas as formações gratuitas da rede continuam disponíveis, inclusive as anteriores. Você pode se inscrever em www.redepedagógica.com.br, porque todo o conteúdo foi inteiramente gravado e ficará disponível sim para outros participantes. Inclusive, se você participou, se você gostou da experiência, você pode recomendar para os seus amigos, para os seus colegas de profissão. Gente, hoje o assunto tá demais, demais. Nós estamos aqui com a professora Andréia Martinez. Ela é doutora em educação, entende tudo de educação infantil. E nós não poderíamos deixar de falar sobre a educação infantil e o que a Base Nacional Curricular Nacional, a Base Nacional Comum Curricular, nos traz a respeito disso, né? A educação digital na educação infantil. E agora? Como fazer? A gente sabe que é importante fazer, mas é muito importante a gente pensar também no como, né? De forma bastante apropriada. Lembra que nós conversamos essa semana? A gente fazer educação digital com as crianças bem pequenas e pequenas com responsabilidade. É por isso que a gente vai conversar com a professora Andréia. Seja bem-vinda, Andréia. Olá, Érica, tudo bem? Olá a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Bom, e eu não posso deixar de mencionar como você está diferente hoje, hein? Toda achou, Andréia? maquiagem, penteado. Tem aqui até uma fita que eu fiquei super preocupada, não consegui comprar a tempo uma fita branca. E aí, lógico, eu já fui na minha caixinha de presentes ali de embrulhos. Ai, meu Deus, deve ter uma fita aqui. Isso é coisa de professora, né, Andréia? A gente reutilizar as coisas? Exatamente, ficar guardando tudo que a gente ganha, tudo que passa pela casa, porque uma hora a gente pode usar. Aí, ó, você está usando agora. Pronto, já estou usando aqui uma fita que veio num presente uma vez que eu ganhei de aniversário para fazer aqui a minha caracterização de hoje, né? Claro, como já falei outras vezes aqui na rede, é uma tentativa de mostrar para os professores que aprender pode ser uma experiência diferente, pode ser gratificante, pode ser divertido, né? Precisa ser encantador. E a gente sabe que na educação infantil essa abordagem ela precisa estar presente ainda mais,
Porque a gente está falando de crianças bem pequenas, a gente está falando de infância, né, Andréia? Como que a gente vai querer que na escola as crianças estejam apartadas da mágica, né, que é ser criança? E que bom que a nossa sociedade evoluiu tanto nos últimos anos no que diz respeito à proteção da infância, não é, Andréia? Com certeza. Tem várias leis, né, que estão aí atentas aos direitos das crianças, né, e as precauções que a gente tem que ter em relação a elas, no contexto em que a gente está vivendo, né, na sociedade. É verdade, gente. Olha, a Andréia, ela está sempre aqui na Rede Pedagógica com a gente. Ela participou das semanas Rede Pedagógica anteriores, que, como eu disse, vocês podem fazer também depois de participar dessa formação, porque todas elas estão disponíveis, são gratuitas, têm certificado. Estão em www.rpead.com.br. E a Andréia tem também um curso completo sobre BNCC na Rede Pedagógica, que vocês podem adquirir, vocês podem se matricular para aprofundamento dessa temática da base, né? Que é verdade que já é muito falada nas escolas, mas eu acho que ainda não falamos o suficiente. Porque mais que falarmos a respeito da Base Nacional Comum Curricular, nós precisamos dessa compreensão e principalmente dessa aplicação das orientações que ela nos traz, né? Então é algo que a gente realmente precisa estar falando sempre, até porque a base ela vai precisar ao longo dos anos, né, acompanhar as mudanças aí que acontecem na educação. E falou em mudanças, Andréia, eu acho que a gente falou do ano de 2020, não é verdade? É verdade, esse ano ele está nos confrontando muito, né? Porque a gente ainda está vivendo ele, né? Ele ainda não acabou. E ninguém imaginava em janeiro, no dia 1º de janeiro, que a gente ia viver tantas emoções esse ano e tantos desafios, tantas novas descobertas, né? Porque a gente tá se reinventando, sobretudo nós, professores, né? Assim, eu quero, assim, ressaltar aqui os profissionais da saúde que têm empenhado muitos esforços, né, para estar aí protegendo a nossa população, mas também quero ressaltar os profissionais da educação, porque a gente tem se reinventado nesses tempos, né? Eu até vi uma postagem um dia desse falando assim, eu não lembro muito direito o que estava escrito, mas falando que quando as aulas presenciais voltarem, os professores vão voltar a trabalhar. E não, a gente está trabalhando desde o início dessa pandemia, né? A gente não está trabalhando presencialmente, ali, diretamente com as crianças, em muitas situações, né? Porque a gente está aqui numa formação que tem pessoas do país inteiro, de vários municípios, dos estados todos, tanto da rede pública como da rede privada, então a gente sabe das diferentes realidades, né? A gente sabe que tem algumas redes que já voltaram presencialmente, mas a grande maioria ainda não voltou. Então a gente está vivendo um momento de atividades remotas. E para realizar essas atividades remotas com as crianças, sobretudo as crianças da educação infantil, que requer uma atenção especial nessa nova realidade, é muito desafiador. Então, eu acho que nós, profissionais da educação, também a gente merece aí um carinho muito grande, né? Porque a gente tem feito, sim, o nosso melhor nesse momento que a gente está vivendo. Opa, é verdade. Merecemos sim. Eu falo isso sempre aqui na rede, sabe, André? Merecemos sim agradecimentos, reconhecimento, que esse reconhecimento venha não apenas em flores, em cartinhas, em muito obrigada, mas, gente, reconhecimento por meio da remuneração justa, né? Porque nós sabemos que muitos profissionais, infelizmente, nesse período tiveram redução salarial, perderam seus empregos, não é verdade? Estão com seus direitos, né, aí relacionados ao trabalho comprometidos. Mas, gente, isso não está certo, não está certo. Por mais que o país esteja passando por um momento de dificuldade, e as instituições escolares também, eu acho que falta, sim, sabe, no Brasil, um programa para apoiar essas pequenas escolas que não estão conseguindo, né, cumprir com as responsabilidades financeiras diante dos profissionais que fazem parte do quadro escolar. Eu acho que essa conta, Andréia, não pode ficar
nas costas do professor, sabe? Não concordo, não concordo. Falo isso mesmo assim, sem problema nenhum. Não concordo com redução salarial de professor nesse período. Não concordo com desligamento sem recebimento de todos os direitos. Eu acho que os empregos eles têm que ser mantidos, ainda que as crianças não estejam frequentando a escola. A gente sabe que muitas das vezes os pais que tiraram as crianças da escola o fizeram porque realmente não teriam condições de arcar com esse custo. Eu compreendo. Mas eu acho que a gente precisava assim, de uma política pública que mantivesse tanto a criança matriculada para ela não perder esse vínculo, como que mantivesse a remuneração do professor, que já é defasada, que não é justa, e mantivesse os empregos. Então, assim, infelizmente, nesse período, né, faltou política pública para a educação, né, para que pudesse dar suporte às instituições de ensino, principalmente as menores, e a gente sabe que quando a escola é menor, ela atua geralmente nesse escopo da creche, da pré-escola, da educação infantil, mas eu também vi muitas escolas grandes, né, que têm até o ensino médio, passarem por grande dificuldade e até fecharem as portas nesse período, né? E essa conta não pode cair para cá. Não pode, porque o professor, Andréia, ele já segura o país nas costas. Agora, mais ainda, não concordo, não acho justo. Está faltando, sim, política pública para a educação, está faltando muita coisa nesse sentido. Então, acho que a gente também precisa pensar nisso, porque já já vem aí as eleições, né? A gente vai eleger pessoas para ocupar posições na estrutura política do nosso país, e isso tem que ser levado em consideração. Alguém precisa trazer uma proposta sólida, uma proposta realmente efetiva para a manutenção das atividades escolares, para a manutenção da qualidade da educação básica. A gente não vai poder seguir de qualquer maneira, né, Andréia? É verdade, Érica. E isso que você falou agora das eleições, eu sei que a gente vai entrar na parte da educação digital especificamente, mas já que a gente começou a falar sobre isso, né, assim, só para concluir um pouquinho o nosso pensamento, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental é uma política que é pensada mais a nível municipal. É claro que aqui o federal também pensa, né? Tanto é que a BNCC é um documento federal, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil é um documento federal, mas é uma ação mais voltada para os municípios. E agora os municípios estão nesse processo de eleição. Então, é preciso observar quais são os discursos desses candidatos em relação à educação infantil. Como que eles estão pensando a educação voltada para as crianças, né, para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Essa semana mesmo eu acompanho algumas pessoas, e algumas dessas pessoas estão nesse momento de serem candidatos agora nesse processo de eleição. E eu vi uma postagem falando sobre a educação infantil e eu fiz um comentário. Porque, assim, sempre que se fala da educação infantil, fala-se da educação infantil como direito da família. E aí, eles sempre trazem esse discurso, que o direito do adulto, né? Que a família precisa trabalhar e que precisa pensar um espaço para colocar as crianças. Ou seja, a educação infantil é um depósito de criança. E não é isso. A educação infantil é tudo bem, tem um direito da família também, mas sobretudo, principalmente, primordialmente, é o direito da criança, o direito a uma educação de qualidade. Então, eu não tenho que pensar apenas em abrir vagas, mas eu tenho que pensar em abrir vagas com qualidade, com professores bem formados, com uma escola bem equipada, uma escola que é pensada para atender as necessidades e os interesses dessa criança que está em pleno processo de desenvolvimento, né? Então, assim, muito bom você ter tocado nesse assunto, porque agora muitos municípios estão vivendo isso. Então, observem quais são os discursos deles e quais são as propostas para a educação infantil. Isso mesmo, porque segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, gente, que vocês sabem, né, a LDB, a educação infantil é responsabilidade do município.
né? Então, tem tudo a ver com as eleições que estão chegando aí, né? A gente vai eleger vereadores, né? Prefeitos. Gente, olha, o município precisa de políticas públicas sólidas para a educação infantil que garantam, como disse a professora Andréia, não apenas a parte quantitativa, que é importante, o acesso. A gente sabe que falta vaga, sim, nas creches, né? E também na pré-escola. Mas além do acesso, além da estrutura e tudo isso, a gente não pode esquecer qualidade. E a qualidade na educação infantil, ela começa, eu não tenho medo de falar isso também, ela começa na valorização do profissional da educação infantil, né? Porque por mais que a escola tenha muita coisa, eu falo isso, André, ó, a escola pode ter playground, biblioteca, a escola pode ter merenda certinha, ela tem que ter, né? A escola pode ter vaga, a escola pode ter tudo. Mas se ela não tiver bons professores na educação infantil, de nada vai adiantar todo esse aparato, porque ela não vai cumprir sua função social. Então, para que a gente tenha bons profissionais na educação infantil, para que a própria educação infantil, ao longo do tempo, atraia bons profissionais, a gente precisa de valorização do professor. E a valorização é o reconhecimento. Aquele reconhecimento da importância que precisa ter, mas também aquele reconhecimento financeiro. Porque as pessoas, elas não vão se sentir atraídas por atuar nessa área se elas não tiverem um retorno financeiro justo, adequado, né? A gente trabalha com amor, sim. Eu falo sempre isso aqui na rede, às vezes as pessoas confundem. Quando eu falo assim que a gente tem que fazer o trabalho com amor, sim, temos que fazer com amor. Com muito amor. Eu não mudo a minha frase, mas não é por amor. É trabalho, né? É profissão, é a nossa renda, né? Então, assim, a gente vai fazer sim, com muito amor. Mas a gente não vai fazer por amor. Então, assim, se a gente não recebe um salário justo, e o professor da educação infantil sofre muito com isso, né, André? Eu vejo que ele é muito discriminado, né? E a gente não pode ter na educação infantil professores menos preparados. É o contrário, gente. Ontem a gente falou aqui, Andréia, conversamos aqui, aliás, com o professor Lino de Macedo, que é psicólogo, ele é especialista em educação infantil, entende tudo, né? De Piaget, Vygotsky. E assim, ele falou isso, sabe? Que o professor da educação infantil, ele tem que ser, talvez, tá? Sem desmerecer de forma alguma os professores universitários, porque você também é, né, professora universitária, já atuou em universidades, faculdades do Distrito Federal. Talvez ele tenha que ser mais bem preparado que o professor universitário. Porque quando o aluno chega na faculdade, chega na universidade, ele já tem alguma autonomia, né? Se ele não tem, ele deveria ter. E na educação infantil, não. Ele está tão frágil, tão exposto, né, Andréia? É verdade. Eu acho que todos os profissionais da educação teriam que ser mais valorizados, né? E, sobretudo, a educação infantil também. Até porque, como você falou, e eu observando aqui o comentário das pessoas, muitas vezes nós sofremos, sim, muitos preconceitos, né? Algumas pessoas ficam achando que a gente está ali simplesmente para cuidar das crianças, como se a gente fosse babás, sem desmerecer as babás, né? Só que são profissões diferentes, com ações diferentes, com intencionalidades diferentes. Nós somos professores, a gente estudou para ser professor, para contribuir para o desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, são outras formações que a gente tem, são outros conhecimentos, e a gente precisa ser valorizado, sim, né, acerca dessa ação que a gente desempenha na sociedade, né, que contribui para o desenvolvimento das nossas crianças. Não é simplesmente cuidar, é cuidar educando e educar cuidando. Opa, que coisa boa. Falou tudo, Andréia. Tô vendo aqui nos comentários, pessoal aí abrindo o coração, né? Ah, você só brinca com as crianças. Ah, mas você ganha para contar história. Ah, mas você ganha para vestir de palhaça, né? Eu tô aqui hoje enfeitada com fita no cabelo que eu reaproveitei de uma embalagem de presente. E aí as pessoas confundem. Acham que isso é um trabalho de menor importância. Não é. Nós que estamos na profissão sabemos que não é. Mas a gente precisa, sim, abrir os olhos da sociedade para isso, para que eles compreendam e, consequentemente, claro, para que eles reconheçam de todas as maneiras que precisamos ser reconhecidos. Por falar nisso, André, você podia contar para a gente aí sobre a tua formação acadêmica,
sobre a sua experiência profissional. A gente acabou entrando aqui nesse debate reflexivo, político, e eu ainda não lhe dei a oportunidade de se apresentar para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Então, vamos lá. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Andréia Martinez, sou professora da rede pedagógica, e além de ser professora da rede pedagógica, como a Érica falou, né, eu juntamente com a professora Daniela Lobato, a gente tem um curso que trata especificamente da BNCC na rede pedagógica. Então, além de ser professora na rede pedagógica, eu também sou, há 25 anos, professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. E como professora na Secretaria de Estado, eu já atuei em várias áreas, né? Desde alfabetização, terceiro e quarto ano do ensino fundamental, educação do campo. Mas eu acabei me aprofundando, me identificando mais com a educação infantil. Então, eu acredito que eu estou na educação infantil há uns 17 anos. Eu preciso um dia parar para fazer as contas. E na educação infantil, atuando como professora, coordenadora pedagógica e também em cargo de gestão. Atualmente eu estou como gestora, né? Diretora da Diretoria de Educação Infantil, ou seja, eu estou num trabalho centralizado da Secretaria de Educação que pensa as políticas públicas para a educação infantil de todo o Distrito Federal, né? Um trabalho bem desafiador, que inclusive nesse ano específico que a gente começou a falar e no começo do ano a gente foi muito confrontado e provocada a estudar, pesquisar, buscar informações de como que a gente ia pensar uma educação remota com crianças da educação infantil. Então a gente tem lá essa parte, essa diretoria que pensa, né, mais especificamente em relação à educação infantil do Distrito Federal. Além de atuar na Secretaria de Estado, também já fui professora substituta da Universidade de Brasília e também já atuei em outras faculdades que tem aqui no Distrito Federal, né, como o Uniceub, que talvez as pessoas dos outros estados não conheçam, mas aqui no DF é bem conhecida. E além dessa trajetória formativa, profissional, aliás, eu também tenho essa minha caminhada enquanto pesquisadora, então eu sou pedagoga, com especialização em educação infantil, mestrado e doutorado em educação. Toda essa minha caminhada de formação eu realizei na Universidade de Brasília. E sempre com um olhar para a educação infantil, para as crianças, para as suas infâncias, como que a gente precisa pensar uma educação que realmente considere os direitos das crianças. E, assim, com foco também na questão do desenvolvimento da musicalidade dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas, né? Que é o meu foco aí de pesquisa, é a questão da atividade musical na infância. Eu acho que é isso. Falei um pouquinho aí da minha trajetória, para vocês me conhecerem um pouquinho. Trajetória maravilhosa, né? E que bom que a sua trajetória passa aqui pela rede pedagógica também, Andréia. Para a gente é uma satisfação muito grande poder contar com você nessa equipe, saber que você faz parte da rede, que está sempre aqui com a gente, sempre muito solícita, né? E desenvolvendo um trabalho assim com muita competência, com muita propriedade. Professora Andréia, gente, como vocês viram, né? Ela tem titulação como doutora em educação e é também uma professora pesquisadora. Essa semana, André, a gente falou muito sobre isso, né? Que o professor, primeiro, que ele não pode parar, né? Ele precisa se investir, sabe? Fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, que isso não é só para algumas pessoas iluminadas, né? Apesar de saber que você é uma pessoa iluminada, tá? Não é para... Porque, assim, às vezes o professor, inclusive o professor da educação infantil, André, sabe por quê? Ele sabe que o trabalho dele é importante, mas de tantas pessoas falar que é menos importante ou que não é importante, eu acho que inconscientemente o professor da educação infantil incorpora um pouco isso, sabe? Ele começa a incorporar isso. E aí ele começa a achar que, eu sou professora da educação infantil, então só uma pós tá bom. Ou, eu não preciso fazer um mestrado, eu não preciso fazer um doutorado, eu não preciso continuar investindo nisso, sabe? Então, assim, eu quero que os professores da educação infantil, eles se sintam empoderados nesse sentido também, de buscar esse avanço na trajetória acadêmica
e não para que passem a atuar em outros segmentos. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, porque eu vou dar aula na faculdade. Não é assim? Porque eu vou crescer na carreira assim. E seria tão bom que a gente pudesse ter professores pesquisadores, né, elaborando teorias, hipóteses mesmo, e sem sair da sala de aula da educação infantil, né? Porque é uma pena, porque às vezes quando o professor ele alcança, sabe, essa formação mais completa, ele acaba saindo da sala de aula. Por quê? Porque na sala de aula ele não tem o reconhecimento financeiro, né, para justificar todo esse investimento. E o movimento deveria ser o contrário, né? A gente sabe que são muito importantes as funções, né? Na gestão, na coordenação, na articulação. Nós precisamos de pessoas preparadas para esses espaços também, tanto no ensino privado, né, como no ensino público. Porque pessoas que vão elaborar políticas públicas, como é o caso da Andreia. A Andreia é diretora, gente, né, da educação infantil. É assim que fala, Andreia? É. Então, do Distrito Federal. Então, assim, a nível distrital, né? Porque no DF não é nem estadual nem municipal. É nível distrital. Então, ela é diretora, né? Ela é concursada, ela tem um cargo público que tem também nuances políticas, porque ela trabalha no desenvolvimento e no acompanhamento de políticas públicas. Mas a gente não pode também ter essa fuga de bons professores na sala de aula, né, Andréia? É verdade. Então, foi muito bom você ter falado sobre isso, né, Eric? Assim, uma coisa que eu tenho observado muito na rede pedagógica é essa preocupação de estar sempre promovendo esses momentos formativos, né? Porque eu penso como você, eu acho que a gente tem que continuar, sim, estudando, né? Fazendo graduação, especialização, mestrado, doutorado, mas para além disso, esses encontros formativos, como esse que vocês estão ofertando agora, também são muito importantes. A gente precisa estar em constante processo formativo, né? Porque assim a gente não sabe tudo. A gente sempre está diante de alguma coisa que a gente precisa aprender, que é algo novo, que é algo desafiador, que é algo que nos provoca questionamentos, né? Que provoca algumas angústias. Então, assim, é por meio dos estudos, do debate, da pesquisa, que a gente vai ampliando esses conhecimentos. Então, assim, esse momento agora, como está sendo vivenciado aqui na rede pedagógica, é muito importante. Nós, professores da educação infantil, é muito importante que a gente tenha, assim, cada vez mais buscando esses conhecimentos, né? Eu lembro que agora, como eu falei para vocês, eu estou num cargo de gestão, né? Mas até bem pouco tempo atrás eu estava dentro do contexto da escola, trabalhando com as crianças da educação infantil. E eu lembro que sempre no começo do ano a gente é provocado para algumas famílias, né? Com esse discurso de que as crianças só brincam na educação infantil, que elas só desenham, que elas estão ali só para passar o tempo. E aí, sempre no começo do ano, eu conversava com as famílias, explicando para elas, falando assim, olha, esse momento da educação infantil é essencial, a gente tem documentos que regem a educação do nosso país, que começa na educação infantil. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que ela está presente em todos os documentos, né, que normatizam a nossa educação. E nesses documentos vem falando a importância dessa etapa da educação básica para o desenvolvimento das crianças, para a constituição das aprendizagens delas. Então, elas estão aqui brincando, sim, mas é por meio do brincar que elas estão aprendendo. Elas estão desenhando, sim, elas estão conversando uma com as outras, porque é por meio das interações, da relação social, que elas estão aprendendo. E tudo isso que eu ia falando para eles, eu fazia questão de falar. Olha, eu sou uma professora que eu estou em constante processo de estudo, de buscar conhecimentos. Então, o que eu estou falando aqui para vocês não é só da minha boca, do meu entendimento, não. É com base na legislação brasileira e com base em pesquisas, em estudos, em artigos que eu gosto de estudar, que eu gosto de buscar informação. Então, assim, eu percebi que logo do começo do ano para o restante do ano, as famílias começavam a ver tanto o que eu realizava com as crianças dentro, né, desse contexto da turma com as crianças,
de uma forma diferenciada, eu começava a valorizar mais esse momento que eu estava ali vivenciando com as crianças e valorizando esse momento da educação infantil, que não pode ser encarada simplesmente como um momento de brincadeira, de passatempo, de entretenimento, de depósito de criança. Não. É uma etapa da educação básica. É educação, né? Não é só assistência, não é só cuidar. É cuidar e educar dessas crianças o tempo todo. Então, é por isso que é importante a gente estar sempre estudando. Que aí a gente vai e leva tanto para os nossos colegas de trabalho, porque a gente também ouve alguns discursos assim dos próprios colegas de trabalho, que é triste, mas que nos incomoda muito mais, né? Mas então, assim, levar esses esclarecimentos para os nossos próprios colegas de trabalho, como para as famílias. Então, precisamos sim estar sempre estudando. E é até incoerente nós, professores, não gostarmos de estudar. Eu sempre falo isso com as pessoas. Eu falo assim, gente, nós somos professores, a gente quer que os nossos estudantes, que as crianças gostem de estudar. Como é que eu vou instigar as crianças a quererem estudar se eu mesmo não gosto de estudar? Não tenho paciência para ler um livro, para ler um artigo, para fazer um curso. Aí é claro que se eu sou desanimada, eu não vou levar esse ânimo para as crianças quererem estudar, né? É verdade. A gente precisa dar o exemplo, mais do que o discurso, né? O exemplo. O exemplo fala muito forte, principalmente as crianças pequenas, né? Que vão entender realmente a nossa postura diante da vida por meio da observação. Não é verdade? Desde o útero, desde o ventre, né? E a gente falou disso também ontem aqui com Lina de Macedo, né? Esse útero, né? Esse invólucro. A educação infantil é isso também na creche, né? Apesar de desenvolver na criança a questão da autonomia, também tem essa função acolhedora, de proteção, para que ela não sinta tanto, né, esse momento de apartamento do ambiente familiar, né? Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva. E foi bom, André, você ter falado sobre educação infantil é educação, tem documento, né, normativo, que disciplina, que orienta, que dá instruções que precisam ser levadas a sério. Não é só sugestivo, tá, gente? Apesar de não ser assim, não ter caráter, sei lá, de lei obrigatório, documento normativo, ele não é só sugestivo, faz quem quer, sabe? Porque eu sempre sinto um pouco isso, sabe, André? Parece que é tipo uma opção. Olha, gente, tem aqui a base. Se de repente você quiser e você achar importante, usa aí na escola. Não, gente. É normativo. Precisa orientar a nossa prática. E a gente tem que falar sobre BNCC, sim. Se você já está sem paciência de ouvir falar sobre BNCC, porque eu já ouvi isso também, sabe, André, em escola. Ah, não aguento mais ouvir falar de BNCC. Se você já incorporou, tá ótimo. Mas se você está sem paciência de ouvir falar, eu fico um pouco preocupada. Eu acho que não, quem está sem paciência de ouvir falar sobre BNCC está errado, André. Eu não costumo ser muito absoluta nas minhas colocações, não, mas eu acho que a gente não pode realmente perder essa paciência, essa prontidão, até porque a gente vai ter que estar sempre reavaliando a nossa prática com base na própria BNCC, né? Criticando, quem sabe, as orientações que ela nos traz. E sobre a BNCC, Andréia, conta pra gente, como que ela faz como que ela traz essa questão da educação digital, principalmente em relação às crianças da educação infantil? Então, a BNCC, ela, inclusive, ela incentiva esse processo de modernização das escolas, né? E voltando um pouquinho aí a essa discussão que a gente iniciou no começo da nossa conversa sobre esse ano de 2020, né? Como eu falei para vocês, a BNCC ela traz, né, na sua escrita, no seu normativo, esse esclarecimento de que os municípios, os estados, o Distrito Federal precisam investir em tecnologias digitais para que essas ferramentas possam contribuir tanto na formação dos professores, como na diferenciação desse espaço educativo, como
no próprio processo de aprendizagem das crianças. E aí, voltando a esse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente viu como que isso que a BNCC traz está longe de se tornar uma realidade. Porque um dos maiores problemas que a gente teve nesse ano de 2020 com essas atividades remotas não foi o trabalho dos professores, né? Porque a gente conversou aqui que os professores eles arregaçaram as mangas e foram estudar, foram buscar informações, foram buscar conhecimentos e realizar o seu melhor para que esse processo educativo se consolidasse por meios de ferramentas da tecnologia digital para entrar em contato com as crianças de alguma forma, né? Só que isso se deu muito por meio dos recursos dos próprios professores, dos interesses dos próprios professores, dos professores irem atrás. Porque muitas escolas não têm o equipamento necessário, e além das escolas não terem o equipamento necessário, as próprias famílias também não têm. Então, a gente percebe aí essas dificuldades que permeiam o nosso país. Então, além de não ter investimento suficiente nessa área para equipar adequadamente as nossas escolas, equipar e formar os nossos professores previamente, porque se a gente já tivesse investido isso antes, investido em formação dos nossos professores, talvez esse início de pandemia não tivesse sido tão angustiante como foi para a gente, porque a gente passou por muita angústia. O nosso emocional ficou muito abalado, porque a gente foi atrás de recursos e de conhecimento que não estava ali tão acessível, né? Então, assim, a BNCC traz essa necessidade de modernização das nossas escolas. E, além disso, a gente precisa também pensar nessas diferentes realidades que existem na nossa sociedade brasileira, né? Famílias que têm acesso e famílias que não têm acesso. Além disso, a BNCC, ela vem falando sobre as tecnologias digitais de uma forma mais específica a partir das competências gerais da BNCC, que são 10 competências. E é claro que a partir de cada uma dessas 10 competências, vem falando indiretamente sobre essa apropriação das tecnologias digitais. Mas tem duas competências que falam de forma mais específica, que eu vou até ler aqui para vocês rapidinho. Uma é a competência geral 4, que fala o seguinte: utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Além dessa quarta competência geral, a quinta também fala de uma forma mais específica, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, assim, um esclarecimento que eu gostaria de fazer aqui é que, especificamente na parte da educação infantil da BNCC, não vem em nenhum momento falando de competências e habilidades. Ela fala de competências e habilidades na etapa da educação do ensino fundamental e do ensino médio. Na educação infantil, especificamente, não. Mas as competências gerais, ela vem antes das etapas. E como o nome já diz, é competências gerais que envolvem para todas as etapas da educação básica. Então, a educação infantil, ela entra aí, né? A partir das competências gerais, como que eu posso pensar essa apropriação das tecnologias digitais na educação infantil? E como eu acabei de falar para vocês, de uma forma mais específica, a partir do conhecimento dessa linguagem digital, né? E a partir
de compreender e utilizar essa linguagem digital, né? Então, eu preciso não só utilizar, né? O que eu acho muito interessante que a BNCC traz, que muitas vezes quando a gente pensa nessa questão das tecnologias digitais, a gente vem falando do uso, mas ela enfoca nisso, não é só utilizar, mas é compreender essa ferramenta e criar, né? Imaginar a partir dessa ferramenta, que essa ferramenta possibilite isso nas nossas crianças, nos nossos estudantes, que eles possam compreender, que eles possam imaginar e que eles possam criar a partir das tecnologias digitais. E assim, falando mais especificamente em relação à educação infantil, isso acaba presente a partir dos 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a gente tem na educação infantil 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é conviver, né? Então, as crianças, de alguma forma, conviver com essas tecnologias digitais, brincar, né? Como que a gente pode incluir nas brincadeiras essa tecnologia, participar de atividades em que essas tecnologias estejam presentes, né? Expressar-se por meio dessas tecnologias, conhecer-se, né? Conhecer a sua história, a história do seu grupo social, utilizando essas ferramentas, por exemplo, e explorar, né? Explorar essas ferramentas digitais. E assim, hoje, quando eu estava pensando, né, nessa nossa conversa que a gente ia ter aqui na rede pedagógica, na 4ª semana da rede pedagógica sobre isso, eu fui resgatar algumas atividades que eu realizava com a educação infantil quando eu estava na escola, como eu falei para vocês, né? Até bem pouco tempo atrás eu estava dentro da escola trabalhando com crianças de 4, 5 anos. Porque a minha experiência ela foi mais voltada para a pré-escola. Eu tenho uma experiência, sim, com a creche, mas mais como pesquisadora, né? Como profissional mesmo, professora da educação infantil, eu tenho mais com a pré-escola. Então, eu estava trabalhando com as crianças de 4, 5 anos e eu lembrei de algumas situações, por exemplo, a gente estava realizando um projeto que era chamado Crianças do Mundo Inteiro. Então, a gente partia da história da criança, né? Quem sou eu? Quem é a minha família? Que grupo social que eu pertenço? Qual é a comunidade que eu vivo? E ir ampliando, né? Essa comunidade que eu vivo faz parte de uma região administrativa dentro do Distrito Federal. Existe o Distrito Federal, existe o Brasil e além do Brasil existe vários outros países. Então a gente foi assim ampliando. E aí eu lembro que quando a gente começou a discutir sobre isso, a gente chegou um momento que a gente foi falar sobre a escola. Qual é a escola que eles sonhavam, que eles desejavam? Como que era a escola que eles estudavam? Que melhorias que a gente poderia fazer dentro da escola, da infância, né? E aí teve uma atividade que eu pedi para eles desenharem a escola. Como que eles viam? A gente fez um passeio na escola e depois eu pedi para eles desenharem. E aí depois eu falei para eles, eu falei assim, olha, agora eu vou mostrar para vocês a nossa escola de outro ângulo. Aí eu levei eles para frente do computador, abri no o Google Maps e fui assim, da sala deles, da sala de referência, indo ampliando e distanciando o campo de visão. E aí eles foram tendo a noção. Engraçado que eles foram vendo aquela visão de cima que eles estavam vendo no computador e eles iam falando, olha, a nossa sala está aqui na frente está o jardim, aqui atrás está o parquinho, ali está o estacionamento onde as professoras colocam os carros. Eles foram olhando essa imagem por cima e identificando a rua que tinha na frente da escola e atrás da escola. Ou seja, eu utilizei o computador, utilizei a internet, entrei num aplicativo específico do Google e fui utilizando isso para as crianças se perceberem dentro de um contexto, de uma localidade, onde que eu estou inserido. Só que
onde eu estou inserido não é um isolado, eu não estou isolado do mundo. Essa minha localidade faz parte de um todo, e que todo é esse. Aí, conforme eu ia ampliando a imagem, eles iam ficando assim maravilhados com tudo que eles iam vendo, né? E aí depois eu pedi para eles desenharem de novo, e foi muito, eu queria muito ter ainda esses desenhos. Hoje, quando eu estava pensando aqui no que a gente ia conversar, eu pensei assim, poxa, eu podia ter esses desenhos, porque como o desenho mudou depois, né? Porque o primeiro desenho foi a partir de um passeio na escola, e o segundo desenho foi a partir de um passeio virtual, Uau! né? É E aí mágico, esse né? desenho mudou muito. Então, assim, é possível sim incluirmos essa tecnologia digital na educação infantil. Só que, assim, a gente precisa estar ali com eles, né, do lado deles o tempo todo. Uma coisa que a gente estava até conversando antes, né, Érica, que a gente estava pensando mais ou menos nas perguntas que iam conduzir o nosso diálogo, é os cuidados que a gente precisa ter em relação ao uso das tecnologias digitais, né? Então, assim, eu não vou simplesmente deixar a criança na frente do computador e deixar ela lá, né? Eu preciso estar junto com ela, né? Explicar para ela sobre essa ferramenta, porque assim a internet é um mundo, né? A criança ela pode acessar coisas que talvez a gente não queira que elas acessem, que nem é bom para elas nesse momento acessarem. Então, assim, a gente apresenta para elas essa ferramenta, essas possibilidades de uso, como, por exemplo, uma atividade de literatura, né? Que a gente apresenta para as crianças livros, que elas vão manusear esses livros, vão ver as imagens, as letras desses livros, vão criar aquelas crianças que já conseguem. A gente sabe que tem algumas crianças na educação infantil que, mesmo não sendo obrigatório, já, né, já estão lendo e escrevendo, então aquelas que já conseguem, elas mesmas vão ler, mas aquelas que não, elas vão criar as suas histórias, a sua narrativa a partir daquelas imagens. E a gente também pode oferecer para elas um livro digital. Como que é manusear um livro físico e como que é manusear um livro digital? Como é que eu vou usar essa ferramenta, né? São formas diferentes de utilizar. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, assim, que eles tinham muita curiosidade também, o tempo todo, né? Sobre dinossauro, sobre a formiga que aparecia, o besouro. Aqui no Distrito Federal, agora a gente Dinossauros está num amam, né? momento muito bacana, que é o momento das cigarras, né? Eu não sei como é que são aí nos outros estados, mas Bem aqui no legal. DF, Fazia esses... tempo que eu não via, mas entrou uma aqui dentro de casa. Nossa, os meninos, a princípio, gritaram bastante, né? Mas É, depois foi tão legal, sabe? então, eu lembro que quando começava a aparecer cigarro, canto, e ele falava assim, vamos ver lá no computador. Aí a gente ia pro computador, eu entrava, né, no Google, digitava lá a palavra cigarra, aí eu falava para eles, quando a gente não sabe ainda escrever, a gente pode falar, né? A gente quer fazer uma pergunta, a gente fala, que aí, a partir dessa nossa fala, ele vai nos responder, ele vai nos dar as possibilidades de respostas. E eles ficavam maravilhados, porque aí eu falava cigarra, aí eu falava assim, se eu for aqui, a gente vai ver imagens sobre a cigarra. Se eu for aqui em outro lugar, vai vir informações sobre essa cigarra. Quais são as informações que vocês querem sobre a cigarra? E aí eu ali, mas junto com eles. Eu não vou pôr um computador na mão da criança e deixar ela sozinha, porque aí é perigoso, né? Ela pode fazer a criança muito curiosa, né? O que será que elas têm curiosidade de perguntar? Então, assim, é possível... e uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. Eu lembro que quando eu fazia essas atividades com as crianças, o que acontecia? Eu não tinha computador dentro da minha sala de atividades. Então, eu levava o meu computador particular para a escola, o meu Note. Eita. E aí, com essa telinha, né, aquelas 24, 28 crianças, dependendo, né, do ano, do contexto, da situação e tudo mais, tentando ver a tela do computador, porque era só esse computador que eu tinha, que era meu particular, e eu também não tinha internet na minha sala. Então, para eu acessar a internet,
Eu tinha que ir para o lado da secretaria da escola, sentar lá no chão com as crianças, com um computador no colo e mostrando para eles como que a gente poderia estar utilizando essas ferramentas, né? Essa ferramenta tecnológica, de tecnologia digital. E aí eu retorno mais uma vez essa questão da modernização da escola, né? Porque se eu tivesse isso na sala, eu não precisaria levar o meu particular e não precisaria me deslocar para acessar a internet de outro ponto, né? Mas eu não tinha. Então, eu tinha que criar possibilidades. Espaço que a gente ficava ali do lado da secretaria da escola. Aí a gente criava um outro momento. Mas, assim, é importante ressaltar isso, que falta esses investimentos, né? Verdade. Eu acho que é isso, né, que eu queria. Mais uma coisa que eu lembrei aqui também, quando eu estava pensando sobre a nossa conversa de hoje, que eu lembrei do filme Território do Brincar. Não sei se você conhece, Érica, esse filme, que vem falando sobre... É um filme de uma pesquisadora, que ela foi... É uma espécie de documentário que ela vai fazer... Ela viaja por diferentes estados do país, em que ela tenta resgatar essa coisa da brincadeira, porque ela sempre quando ela ia ouvir algo, conversar sobre o brincar das crianças, ela ouvia as pessoas falando assim, mas as crianças não brincam mais. Ela falou assim, será mesmo que as crianças não brincam mais? Então ela foi fazer esse percurso por vários estados do país para trazer quais são as brincadeiras que as crianças estão brincando. E tem uma cena que eu lembrei hoje, mas eu não lembro de onde que é esse menino. Qual é a brincadeira desse menino? Eu lembro que eu tenho um primo que ele fazia isso quando ele era criança. O que ele fazia? Ele ia para essas lojas de peças usadas e aí ele ficava fuçando lá, um menino tipo assim, de uns 6 anos de idade. Ficava fuçando essas peças, chegava em casa, ele ficava mexendo nessas peças e ele criou uma espécie de robozinho que subia a escada da casa dele. Ele estava brincando com essas peças, né? Criando o que eu falei para vocês, que não é só utilizar, mas é entender o mecanismo, criar, imaginar algo novo. E aí eu lembrei dessa cena que tem nesse filme, Território do Brincar. Então, quem não conhece esse filme, eu sugiro que vocês assistam. Tem várias formas, desde a brincadeira de faz de conta, de brincar de casinha, de boneca, tudo mais, a essa criança que cria o seu próprio robozinho que sobe a escada da sua casa. Então, assim, tem possibilidades da gente pensar como, já na educação infantil, a gente pode estar trabalhando com essas ferramentas com as crianças. Mas eu ressalto mais uma vez, nós, professores, precisamos estar o tempo todo com as crianças. A gente precisa estar com elas, a gente precisa acompanhar elas o tempo todo, porque a internet é um mundo, né? É verdade, gente. Olha que riqueza, né? Que riqueza, informações, conhecimento, experiência aqui que a professora Andréa Martinez está compartilhando com a gente. Estamos conversando sobre a Base Nacional Comum Curricular e como que ela se articula com a questão da educação digital, principalmente no que diz respeito à educação infantil. A professora compartilhou com a gente experiências, né, trabalhos que ela desenvolveu de forma exitosa em sala de aula. Esse trabalho do micro para o macro e vice-versa, fazendo uso da tecnologia, né, fazendo uso da internet, apesar também que ela disse que quase sempre esse investimento tecnológico ele não chega na educação infantil, né? E se isso é um movimento, se essa apropriação da tecnologia é um movimento, talvez a educação infantil seja a última a receber também, porque a apropriação das tecnologias vem ali mais começar pelo ensino médio, anos finais, para depois chegar na educação infantil, né? É uma pena, por isso que a gente precisa relembrar que política pública, né? Investimento na educação infantil é importante. Eu anotei aqui também, e eu espero que vocês estejam anotando aí tópicos dessa discussão, hein? A relação com a família. A professora Andréa nos mostrou o quanto que é importante
Às vezes eu vejo, André, que os professores falam assim, é tão bom trabalhar com o aluno quando a gente tem apoio da família, é bom mesmo. Mas a gente precisa lembrar que às vezes o aluno que mais precisa da gente é o que não tem o apoio da família, né? Porque é mais difícil, vai nos desafiar bastante, mas talvez seja o aluno que precisa mais da escola. É aquele que não tem uma família estruturada, que a família não acompanha, que a família não participa, sem julgar as famílias, porque a gente sabe que às vezes não participam por outras questões sociais, de ordem social também. Vocês anotaram aí, gente? A professora Andréa falou sobre os direitos de aprendizagem. E quem ainda não decorou, hoje vai decorar. Mas vai decorar mais do que memorizar. Vai ser assim, eu não tinha decorado ainda, sabia? Mais do que memorizar, eu quero que você realmente saiba de cor, mas que saiba de cor no sentido de, colocar no coração. Anota aí, porque eu vou querer que todos vocês comentem nessa live, que já já vai ficar gravada aqui no Instagram, os direitos de aprendizagem que são elencados pela BNCC. Eu vou ler aqui a minha anotação, André, você pode até me corrigir se eu tiver errado aqui, alguma próclise, né, gente? Ênclise, mesóclise, próclise. Ai, meu Deus, ai, minha língua portuguesa. Conviver, brincar, participar, expressar. Agora eu estou em dúvida se o expressar tem o se ou não, expressar-se. Conhecer. Não tem. Não tem, né? Eu que coloquei por conta da fala, né, que eu fiz. Pronto, então, expressar, deixa eu corrigir aqui. Explorar. Agora, no caso do conhecer-se, a gente teria o sim, porque refere-se ao autoconhecimento, não é isso? Isso. Então, vamos recapitular. Aproveita e anota, gente, porque quem não sabe de cor, agora vai saber de cor para o coração. É para não esquecer mais. Atividade, tá? Eu vou conferir quem anotou. Conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhecer-se. Tá certinho a lista? Certinho. Pronto. Não importa a ordem, tá, gente? Apesar Não, da base trazer numa determinada ordem, aqui a ordem não importa. Realmente eles são todos igualmente importantes. Não tem essa hierarquia. Então você pode decorar como você quiser, nessa ordem de trás para frente, do meio para o final, para o começo, não me importa. Mas eu quero que você memorize, que você decore, que guarda no coração. Porque a gente precisa sempre retomar esses conceitos para que a gente possa desenvolver um trabalho, um planejamento e, de fato, um desenvolvimento e uma avaliação de qualidade, tá? Conviver, brincar, participar, expressar, explorar e conhecer-se, os direitos de aprendizagem trazidos pela BNCC e muito bem explicados aqui na fala da professora Andréa Martinez, que é doutora em educação e está aqui com a gente conversando hoje sobre Base Nacional Comum Curricular e a educação digital. Se você anotou, aproveita para fazer um print também, bem bonito aqui meu, com a professora Andréa, para você colocar nos stories do seu Instagram. Vocês vão marcar a rede e vão marcar a professora também. Você pode falar seu Instagram, Andréa? Isso que eu ia falar, gente. Faz isso Vamos lá. Mas se ajeita, vamos. E me marca. E aí, se quiserem, também podem me seguir. Isso. Fala o teu arroba. Eu vou falar, o meu é Andreia, com I, Andreia.martinez, com Z no final, ponto 4. Andreia.martinez.4. Muito bem, olha, arroba Andreia, com I, ponto, Martinez, com Z, ponto 4. Arroba Andreia.martinez.4, para vocês marcarem a professora Andréa nos prints de vocês. Marquem também a rede pedagógica. Nós vamos recompartilhar todos os prints. E a gente vai colocar uma hashtag também nessa marcação, que é para a gente chamar a atenção das pessoas que nos seguem no Instagram, para trazê-las, tá, para essa discussão. A gente vai usar a hashtag valorização na educação infantil, porque aqui eu estou falando da valorização do professor mesmo, e não da valorização da educação infantil, tá? Vamos lá. Hashtag... Quem não sabe fazer hashtag, gente, é o jogo da velha, tá? Hashtag valorização
na educação infantil, para a gente subir hoje essa hashtag, quebrar a internet, levando para frente essa mensagem de que o professor da educação infantil precisa ser valorizado. Você pode também escrever nos seus stories os direitos de aprendizagem, se você já decorou. Pode enfeitá-lo bem bonitinho com GIFs animados que tem no Instagram. Bem infantil mesmo, gente, porque hoje o tema é a infância. Então você pode brincar, colocar os personagens que você gosta, figurinhas, tá? Pra gente levar essa mensagem adiante. Eu vou querer ver os stories de todos vocês. Ó, mais uma vez lembrando, @andrea.martinez.4 e @Rede Pedagógica. Faz o seu print, sobe para os stories, coloca essa hashtag que eu tenho certeza que a gente vai quebrar a internet hoje com essa mensagem. Maravilha. Andréia, Érica, eu só posso agradecer, viu? Você tá aqui, porque é bom demais. Estão perguntando qual é o nome do filme que eu mencionei. Sim. Tá? Eu anotei Aí, também. só para ressaltar, só né, para responder quem Claro. perguntou, aí é Território do Brincar. Isso. Eu também estou anotando Território do Brincar, porque eu ainda não assisti, sabe, André? Mas eu achei Muito bastante bom esse filme. interessante. Muito bom, vale a pena. Que bom poder aprender com você aqui hoje. E, gente, Tá vendo olha, como é que a gente sempre está aprendendo algo novo? sempre, com certeza. E, gente, olha, quem quiser continuar aprendendo sobre BNCC, Base Nacional Comum Curricular, matriculem-se no curso completo da professora Andréa Martinez, que é um curso que ela ministra na rede pedagógica juntamente com a professora Daniela Lobato, tá? Esse curso está disponível em www.rpead.com.br. Ele se chama BNCC Teoria e Prática. E tem muita prática mesmo, viu, gente? Muitos exemplos concretos para que você possa colocar isso, para que você possa fazer a aplicação disso em sala de aula. Todo mundo que quiser pode solicitar cupom de desconto no valor de R$150 para se matricular no curso. É só escrever para cap@redepedagógica.com.br. Manda um e-mail, peça o seu voucher, o seu cupom de desconto de 150, porque eu super recomendo que você faça esse curso da professora Andréia com a professora Daniela, para que você continue aprendendo sobre a BNCC, mas principalmente para que você tenha muitas ideias, para que você amplie o seu repertório de aplicação. Andréia, muito obrigada. Assim, eu não tenho palavras para te agradecer por essa transmissão hoje, né? Por você estar aqui com a gente, por você compartilhar a sua experiência e para você ajudar a sacudir aí, ó, a rede pedagógica para a gente conseguir juntos, sabe? Política pública para a educação infantil, para a gente buscar esse reconhecimento do professor na educação infantil, porque sem isso, Andréia, esse país não vai para frente, eu tenho certeza. O nosso país não valoriza o professor, mas ele precisa tanto do professor, mas tanto, né, Andréia? É verdade. E os nossos professores têm mostrado que não são de fugir, né? Eles assumiram aí esse desafio e estão aí aprendendo algo novo, buscando conhecimento. E eu acredito que muitos estão assim trabalhando bem mais do que presencialmente, né? Porque é um desgaste muito grande, porque assim é outra linguagem, é outra forma, né, de estar junto com as crianças. Eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, Érica, mas assim, eu só queria reforçar algo que você falou em relação à família, né? Nesse momento de pandemia, assim, na realidade, essa relação família-escola, ela tem que existir sempre, mas principalmente agora, nesse momento de pandemia, porque assim, principalmente na educação infantil, porque a gente fala, eu gostaria de ressaltar aqui uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Em que ela trata que a criança de 0 a 2 anos de idade não pode ser exposta a nenhum tipo de tela, né? Uma recomendação, ou seja, televisão, computador, tablet, celular e tudo mais. E as crianças de 2 a 5 anos que sejam expostas a uma hora, no máximo, por dia, né?
Sim. E aí a gente fica pensando assim, quando eu estava trabalhando presencialmente, eu ficava com as crianças, sei lá, no mínimo 4 horas por dia com elas. Aqui no Distrito Federal, a gente fica 5 horas, o parcial, e o integral 10 horas. Mas a gente sabe que pelo país tem diferentes realidades. E aí não tem como a gente imaginar transpor 4 horas virtualmente com as crianças. Elas não vão dar conta e nem é recomendado fazer isso. Então, a gente precisa, na realidade, ter uma hora com essas crianças por dia, né, virtualmente, mas que essa uma hora eu possa propor atividades que elas se multipliquem em horas, sabe? Assim, e que tenha essa ajuda, essa relação com a família. De falar assim, olha, família, hoje a sugestão é que hoje à noite vocês observem as estrelas, ou que você vá lá para fora, observe o formato das nuvens, crie alguma história com a criança, e a partir dessas histórias vocês façam um desenho, façam uma colagem, façam uma pintura, enfim. Então, assim, às vezes a gente pensa que essa uma hora é limitado, mas essa uma hora a gente pode falar tanto com a criança como com a família e dar sugestões de atividades que pode ir para além dessa uma hora. E é muito importante essa relação com a família o tempo inteiro. A família tem que estar junto, tem que estar caminhando com a gente, tem que nos valorizar sim. Né? Somos profissionais, a gente estudou, a gente tem uma formação, a gente exerce a nossa caiu aqui. Opa. A gente exerce a nossa profissão, né? Dando o nosso melhor. E os pais precisam compreender isso, né? Eles precisam nos valorizar sim. E eles precisam entender o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho. E muitas vezes a gente precisa explicar isso para as famílias. Porque às vezes eles não têm noção. E quando a gente explica, eles talvez comecem a nos respeitar mais. Né? E assim, eu gostei muito de conversar com você hoje, Érica, e de trazer essa questão de que o nosso país precisa melhorar muito em relação à educação, sobretudo a educação infantil, e precisa valorizar mais os profissionais que trabalham com a educação infantil. Precisa muito. E isso ficou muito reforçado na nossa conversa. Muito, é verdade. Vamos juntos, gente. A gente tem que lutar por isso mesmo. Não vai cair no nosso colo, não vai cair do céu, né? É a gente que vai buscar mesmo esse reconhecimento, essa política pública. A gente pode fazer. A gente tem um espaço privilegiado para isso, porque a gente está na escola, a gente está formando, né, as crianças. Então, a gente vai conseguir sim. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Talvez, Andréia, esse lugar, né, em que o professor da educação infantil seja valorizado, já esteja por aí, mas assim, um pouco distante, assim, quem sabe além do arco-íris? Sabe? Andréia, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, a aula da professora Andréia, que ela também... Não acabou não, gente. Ela gravou uma super aula para vocês. A aula dela já está disponível no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Acessa lá, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu feedback, a sua mensagem, né, de agradecimento por todo esse conhecimento compartilhado aqui hoje conosco, lá no canal da Rede, tá? Em www.youtube.com/sedecanal/Rede Pedagógica. Agora, se você está no computador ou no celular e já acessou o YouTube por meio de aplicativo ou por meio do youtube.com, você pode digitar Rede Pedagógica na lupa, na barra de pesquisa, que você vai encontrar o nosso canal. Inscreva-se, assista a aula da professora Andréia, deixa a tua contribuição, não faz só assistir não, participa, sabe? Converse também com os outros colegas que estão comentando lá na aula da professora Andréia. A nossa programação de hoje está só começando, a quarta semana Rede Pedagógica está terminando, mas a gente sempre vai continuar junto aqui na Rede Pedagógica. E nós retornaremos às 19 horas de hoje com a professora Fabiane Bontijo. E o nosso tema será Google, ferramentas Google e a educação digital. Tá imperdível, imperdível. Estou esperando vocês no YouTube agora para a aula da Andréia e espero vocês logo mais aqui no Instagram às 19 horas para a gente iniciar o nosso mini curso sobre ferramentas Google e educação digital. Andréia,
Um beijo, querida. Muito, muito obrigada. Gente, gratidão demais, gratidão, Érica, gratidão à Rede Pedagógica por estarmos juntos e todo mundo que esteve aqui com a gente durante a live toda, tá? Um abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído de alguma forma. Foi muito bom. Pelo menos eu gostei. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, corre lá pro YouTube. A gente vai assistir essa super aula da Andréia agora. Não esquece, pega o seu print, posta nos stories, marca a Rede Pedagógica, marca também a professora Andréia Martinez. Escreva também nos comentários dessa live, que em instantes estará gravada aqui no Instagram, os direitos de aprendizagem. Você decorou? Você ainda não decorou? Não sabe de cor? Não guardou no coração? Anota aí. Conviver, brincar, participar, expressar, conhecer-se e explorar. Comenta aqui no Instagram que eu vou ver se você tá ligadinho na programação de hoje, combinado? A gente retorna às 19 horas. Eu espero você, porque juntos nós somos a maior e a melhor rede de educadores da América Latina. Tchau!